É necessário que a gente compreenda que o nosso propósito é ligado com os propósitos de Deus, né? A nossa vida, a nossa existência está ligada com a eternidade. A eternidade é real, aqui é passageira. Mas aqui começa hoje. Mas começa aqui, e agora? Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Iniciando mais um Realicast. Hoje nós estamos com o Lucas Santos, veio fazer mais uma participação aqui conosco. Estamos muito felizes, né, Lucas? Com certeza. Acabamos de fazer uma viagem interessante e especial, que era algo que a gente estava querendo muito. Eu já estava querendo fazer isso há muito tempo. Eu lembro que quando eu estava lá, né, no espaço lá, eu estava lembrando de há 8 anos atrás. 8 anos atrás, quando eu comecei a estudar mais, a buscar mais, a tentar compreender mais, a vivenciar coisas novas, e eu estava justamente escutando o pastor Tiago Brunet nas suas palestras, né? E eu vi as palestras dele e tal, suas pregações, suas ministrações, e dizia, não, um dia eu vou estar lá. E quando foi esses dias aí, para a glória de Deus, nós estávamos lá presencialmente fazendo o método Destiny. Primeira pergunta para o senhor Lucas, como foi participar desse momento? Cara, foi uma experiência, como é que eu posso falar? Incrível. A gente passou esses dias lá, a gente já tinha ido para o método Cisco, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Sim. Mas é como eu falei algumas vezes quando a gente estava conversando. O método Destiny, ele traz princípios e valores, e alguns até que a gente sabia que tinha que praticar, alguns até que a gente praticava. Mas é como se ele tivesse ampliado a nossa visão para entender de fato o quanto importantes são os princípios bíblicos, os mandamentos. E foi uma experiência extraordinária. Sim, eu estava lá e a gente vai vendo, né, princípios da verdade, da inteligência, princípios da honra. Eu li um livro de John Bevere, que inclusive o Clécio quem indicou, e ele trazia sobre isso, a recompensa da honra. Quando você honra alguém, naturalmente, não pelaquela pessoa, mas naturalmente você é honrado, né? E é muito importante nós praticarmos a honra. A Bíblia diz que a humildade e o temor ao Senhor precede a honra, a riqueza e a vida. Olha, para você honrar, isso significa que você está sendo humilde. Porque quando as pessoas pensam que honra é só parte do princípio de você tirar dinheiro do bolso e dar alguma coisa à pessoa, não, mas honrar é você sentar com a pessoa para ouvir, para ver o que está sendo transmitido por ela, para entender o que principalmente os mais velhos. Eu gosto muito de ouvir os mais velhos, eu gosto de sentar com a sua mãe, né? E ela gosta de conversar bastante, tá ali caladinha, sossegada, mas quando você senta, ela começa a transmitir toda aquela energia positiva. Sentar com o meu pastor, com o nosso pastor, né? Que tem 32 anos, mais 34 em cima, que ele brinca dizendo que tem 32. Nunca vi um cara com 32 anos, careca, cabelo branco. Barba branca. Mas dizendo que tem 32, vamos acreditar, né? E sentar com o meu pastor, sentar com o meu pai, sentar com as pessoas que estão sempre, quando eu estou em algum lugar e tem alguém mais velho, eu paro para sentar, para honrar aquela pessoa. Com o que ela tem de transmitir, porque ela teve muita bagagem, né? Ela tem muita bagagem e a partir do momento que ela tem muita bagagem a transmitir, por que você não aprender com os erros delas também, né? E nesse princípio, o que é que você aprendeu? Bom, nesse princípio da honra, vai com o que eu tinha falado agora há pouco, no sentido de ampliar a visão. A honra, eu tinha o meu conhecimento, assim, principalmente bíblico, como se fosse honrar pai e mãe. Sim.
Que até tem um versículo Também, que fala sobre isso. Honrar pai e mãe para que teus dias se prolonguem. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Isso. Só ele tem promessas para depois. Olha, você honra pai e mãe e os seus dias se prolongam aqui na terra. Aí a minha visão era essa, era aqui, pai e mãe. Só que a partir do método Destiny, como eu tinha dito, ele ampliou a visão. Ele trouxe para o que você acabou de falar. Honrar não só o pai ou a mãe, como o pastor, como você falou, como outros líderes, como pessoas que você está próxima, que Esposa, agrega filho, na sua vida, esposa, filho. funcionários. Exatamente. Pessoas que estão ao nosso redor, ou pessoas que não estão também, mas eu tinha lido um livro que ele dizia, olha, presente abre portas. Presente abre portas. Ou seja, quando você é convidado para a casa de alguém, você nunca vai de mãos vazias. Eita, ainda bem que você tá me dizendo agora. Eu tanto de vezes que eu já fui convidado para ir na sua casa. Essa bicadinha, fica essa carapuça servir. Eu vou começar a lhe convidar agora. Eu já fui muito na sua casa, né? Vou começar a lhe convidar para você ir na minha. Então, presente abre portas. E a gente... Obrigado, Jean. Deus abençoe. E a gente tem que buscar compreender. A gente já praticava, né? Sim. Eu já praticava o princípio da honra, o princípio da verdade tem que estar sempre dentro da gente. Eu já praticava esses princípios, porque eu já busquei muito, já tentei compreender muito. Tem um livro que eu li chamado A Lei do Triunfo. São só, acho que 800 páginas. Mas ele é completo. Ele é a mente norte-americana. Não, que foi Napoleão Hill, né? Napoleão Hill, ele é tido como o pai da autoajuda. O povo fala de autoajuda, né? Eu acredito que é mais uma conexão científica com ele. Ele pegou toda a mente do norte-americano, justamente num período de depressão, em 1929, que foi a maior depressão que existiu financeira, principalmente nos Estados Unidos. E estava numa quebradeira e ele disse, bicho, eu tenho que ajudar esse povo. Ele já aconselhava o presidente dos Estados Unidos daquela época, para você ver que o cara... Os famosos mentores. Um mentor, ele já aconselhava as pessoas naquela época. E ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Tinha o Rockefeller, que era o homem mais rico do mundo, Henry Ford, tinha Andrew Carnegie, que esse Andrew Carnegie foi quem contratou ele. E ele disse o seguinte, olha, você vai trabalhar para mim por 25 anos de graça. 25 anos de graça, mas você vai tentar entender a mente dos multimilionários para ver como é que ela funciona e você vai botar isso dentro de um livro. Você vai escrever sobre isso, porque viu que ele era muito bom nas palavras e tudo. E de imediato ele topou. Mas como assim ele ia trabalhar de graça? Mas ele ia entrar em ambientes que nunca entrou na vida. Ele ia conversar com pessoas que nunca conversou na vida. Então, naturalmente, tudo aquilo que ele fizesse ia se transformar em renda para ele. Inclusive, ainda hoje é um dos livros mais lidos e mais vendidos do mundo. O cara tá morto e tá ganhando dinheiro. Ia ter experiências que ele nunca teve. Que ele nunca teve. Ele, tipo hoje, a gente ia entrevistar o Jeff Bezos, entrevistar o Mark Zuckerberg, entrevistar esse povo, né? Imagina a gente estar no mesmo ambiente que esses caras. O que não vai mudar a nossa mentalidade? E ele pegou a mente dessas pessoas, desses norte-americanos, todos ricos, multimilionários. Rico não, multimilionários, mais que rico. E ele pegou e compilou dentro da Lei do Triunfo. E ele montou, e ali está a mente do norte-americano. Toda vez que eu li aquilo, eu lembrava dos filmes, né? Que a gente no filme, o jovem, ele tem um sonho muito grande, o jovem americano, que é fazer o seu primeiro milhão. Maioria dos jovens norte-americanos, ele tem por objetivo
fazer o seu primeiro milhão. Essa é uma mentalidade norte-americana, essa é uma mentalidade de crescimento, né? Que a gente vai falar sobre mentalidade também. Sim. E aí, trazendo para cá, para os princípios, ele falava muito sobre a gente estar com a verdade, ele falava muito sobre a gente estar honrando as pessoas, ele falava muito, lá no livro fala muito sobre o mastermind, né? Que é a união de duas mentes, e a união mais poderosa que tem não é entre duas pessoas, dois seres humanos assim normais, é entre o esposo, o marido e a mulher. Ele traz como uma força da natureza sobrenatural, porque o homem se movimenta a partir de alguém com quem ele tenha que entender, né? Que entenda ele, que busque o potencial dele. Vamos supor, hoje tem a Dani e o Lucas. Se fosse o Lucas sozinho, você estaria onde você está? Com certeza não. Eita, declaração de amor. Declaração de amor. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Porque eu acredito muito que é como você falou, quando tem essa união entre o marido e a esposa, você começa num processo de lapidação. Sim. Onde você vai entendendo a outra pessoa, você começa mais a se colocar no lugar da outra pessoa, onde você aprende a conviver com pessoas diferentes de você, porque geralmente a grande maioria dos casais, eles se unem pelos seus opostos. Sim. Ele vê algo diferente naquela outra pessoa e lhe atrai. E às vezes dessa mesma forma que se une através dos opostos, é por esse mesmo motivo às vezes que separa, né? Sim. Não sabe lidar com essa situação de ser um diferente do outro e acaba entrando em discussão e muitas vezes separando. E essa questão de você lidar com uma pessoa diferente de você é algo muito enriquecedor, porque aí você começa a aprender e entender como é que aquela outra pessoa pensa, o porquê que ela age, e você começa a absorver tudo que tiver ali de bom para você. Aí é onde você começa nesse processo de evolução, no processo de crescimento. E é um processo que, se você está só, eu diria que era quase impossível isso acontecer. Porque você não ia ter essa vivência diária com outra pessoa. Ia Sim. ser você ali com as suas características, com o seu jeito, você resolvendo as coisas do jeito que você acha, do jeito que você pensa, sendo que muitas vezes esse jeito que você acha, o jeito que você pensa, não é o jeito correto. E às vezes a opinião da outra pessoa, naquela determinada situação, ela acaba trazendo a solução. Aí é onde você começa a entender e evoluir. E essa evolução se dá por causa da outra pessoa, como você está falando. E é muito importante, a Bíblia diz que não é bom que um homem esteja só, né? E nesse processo evolutivo, a gente vai muito hoje, tem muitos coaches, tem muitas pessoas falando em descubra o seu propósito, né? Vários. Descubra o seu propósito. A gente nessa viagem agora, a gente vai falar muito sobre essa viagem, sobre esse curso que a gente teve, porque foi um curso assim que a gente fez dois métodos excelentes, todos dois com características diferentes, com intensidade e densidades diferentes, com propostas diferentes, e que os dois enriqueceu muito, né? Eu acredito que nós não somos mais o mesmo. Não. Nós não somos mais o mesmo a partir do momento que a gente não é fazendo propaganda, mas quem quiser, Já fazendo. quem quiser ir lá assistir, ver, pode pagar lá os valores que paga e pronto. Mas só que é uma coisa que a gente já lê, porque tudo está na Bíblia, né? Tudo está na Bíblia. A gente vai falando sobre a honra, está na Bíblia. Tudo que tanto os dois mentores que a gente participou, eles falaram, estava dentro da Bíblia. Tudo. A Bíblia é um livro completo, tá lá disponível para ler. Tá lá disponível para viver. Eu tava vendo aqui a questão do propósito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né?
Nós temos um propósito aqui na Terra. Nós temos, eu vejo assim, nós temos que descobrir qual é esse propósito, mas não é qual é o meu propósito, é qual é o propósito que Deus quer que a gente exerça aqui nessa Terra. Por que, Deus, eu fui feito? Por que eu fui colocado nessa terra, eu fui colocado neste lugar, nesta cidade? Porque o Senhor me trouxe até aqui, me enviou até aqui. O que é que o Senhor quer que eu faça para que as coisas, para que esse mundo seja um mundo diferente? Já que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, com o propósito de se sacrificar. O propósito de Cristo era, um dia eu vi um cara que disse, era um projeto suicida, né? Um projeto suicida, mas esse suicídio era com o propósito para trazer, exatamente, para trazer vidas para outras pessoas. Eu sou muito, eu não gosto muito dessa palavra suicida, né? Porque não foi um projeto suicida, foi um projeto de amor. Sim. Né? Foi um projeto de amor, foi um projeto de honra, foi um projeto de riqueza. Ele disse, olha, eu me fiz pobre para que você fosse rico. Ele não se suicidou de fato, né? Tiraram a vida dele. Ele se entregou. Ele se entregou, exatamente. Porque lá em Isaías vem dizendo que ele foi como uma ovelha mansa para o matadouro, como um cordeiro, né? Que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, esse era o propósito dele. Entregar a sua vida para que nós estivéssemos alinhados com os propósitos a qual o Pai quer para nós, né? Ao qual o Deus Todo-Poderoso quer para nós. Então, a pergunta para você que está de casa, que você que está nos assistindo e fica muito vendo esses coaches falar, descubra o seu propósito e tal, não vai nessa onda não, porque eu já vi de tudo. Faça o seguinte, entra no teu quarto secreto, como Jesus Cristo fala, e diz, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça para que se realize os teus propósitos na minha vida? Exatamente. Eu sou uma pessoa que gosto muito dessa questão de o porquê. Sim. E como você falou, eu acho que tem um porquê da gente estar vivo ainda. Tem um porquê da gente estar aqui hoje. Tem um porquê da gente ter nascido. E identificar o nosso porquê, que entra nesse âmbito da questão do propósito, é você se alinhar com Deus. Eu acredito que quando você está caminhando ao lado dele, não é você que vai encontrar o seu propósito. O seu propósito vai vir até você. Porque muitas pessoas têm isso hoje em dia. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Às vezes até esses coach até comenta, às vezes, que chega muita pergunta no seu direct em relação a isso. Você não vai encontrar. Como descobrir o meu propósito? Exatamente. O propósito tá bem ali, rapaz. Siga os mandamentos, siga os princípios bíblicos, que o propósito ele vai vir até você. Eu queria voltar só um pouquinho aqui na nossa conversa em relação a casais, que foi algo que eu lembrei agora há pouco e que mudou um pouco a minha... Quer cantar dando aí na casa de todo jeito esse camarada, rapaz. Nunca vi não desse jeito. Mudou um pouco o meu pensamento em relação a isso, a um relacionamento, que é o seguinte, às vezes nós vê pontos no outro que acredita que aquilo tá acabando com a nossa relação. Essa forma que aquela pessoa tá acabando com o nosso convívio. Essa forma que aquela pessoa age tá acabando com a nossa relação. E eu vejo que muitas pessoas ela tentam mudar o outro. Só que essa virada de chave que teve na minha mente foi que mudou totalmente a minha visão em relação a isso. Se nós agora somos um, nós agora não somos mais dois, somos só um. A gente casou, a gente se uniu. E atitudes da outra pessoa tá destruindo a nossa relação. Eu não devo querer que a outra pessoa mude. Porque ela não vai mudar através de mim. Ela vai mudar através dela. Então, eu devo mudar.
Aí o grande questionamento que a gente deve se fazer, isso levando um conselho para os casais, é se o seu parceiro tá fazendo algo, tá tendo atitudes que tá acabando com a relação, ao invés de você querer mudar ele, você comece a se questionar e ver onde você precisa mudar para que aquelas atitudes dele mudem. Porque ele nunca vai mudar através da sua crítica. Ele vai mudar através da sua mudança. Então, se ele está fazendo aquilo errado, o que é que eu preciso fazer diferente para que aquela atitude dele mude? Eu vou muito baseado nos livros que eu li, né? E na vivência, né? Eu tava passando, a gente tem uma série de casais, aí eu e a Fran, e a gente falou muito sobre isso. Eu e a Fran, a gente tava passando por momentos turbulentos nessas situações, e eu tinha lido, antes de casar, um livro chamado Casamento Blindado, né? Pra gente blindar o nosso casamento de coisas externas, né? Mas só que ele não falou muito de coisa interna, porque tem coisas internas, né? Sim. Depois que casa, aí vai ver as mazelas que tem dentro do casamento. Mas só que tinha aí essa questão de dizer, olha, a outra pessoa é o seu reflexo. Toda vez que chega um casais lá em casa pra gente atender, que graças a Deus tem chegado muitas pessoas, eu pego sempre um espelho, eu tenho sempre um espelho lá separado. Eu pego um espelho, boto de frente a outra pessoa e digo, quem é essa pessoa? Aí ela diz eu. Eu digo, não, essa pessoa é o seu marido, se é a mulher. Ou vice-versa, quando é o marido com a mulher, eu digo, quem é essa pessoa? Aí o marido diz eu. Eu digo, não, essa pessoa é a sua esposa. As pessoas têm que ver a sua esposa em você. As pessoas têm que ver o seu marido em você. Ele é só apenas o reflexo de todas as suas atitudes, suas ações, tudo que você faz. Ele é o reflexo. Então, se a Franciele hoje ela é uma boa esposa, é porque naturalmente eu estou sendo um bom marido. Agora, se ela é uma má esposa, é porque eu estou sendo um mau marido. Então, se eu sou um bom marido ou um mau marido, ela vai ser uma boa esposa ou uma má esposa. Porque fazer que nem um Paulo Vieira, você vai subindo a mão aqui, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí pega aqui na barriguinha e diz, você tem a barriga que merece. Então você tem aquilo que você merece, né? Você tem aquilo que você merece, você é aquilo que você... você só vai ter essa questão né, dentro do casamento. Os seus filhos são bênção? Se os seus filhos não são bênção, o problema é seu, né? É você o culpado. Não tem outro. Ah, eu dei a educação. Será que deu mesmo? Além da educação, deu amor? Autorresponsabilidade. Exatamente. Além da educação, deu amor, deu carinho, se dedicou a ele. Porque eu tenho uma filha e ela não dorme sem eu profetizar sobre a vida dela. Antes dela dormir, eu coloco a mão sobre a cabeça dela. Eu oro por ela e eu profetizo sobre ela. Eu profetizo que ela vai sobre as nações. Que ela vai pregar o evangelho, ela está aprendendo inglês, ela vai pregar o evangelho em inglês. Tá entendendo? Ela vai impactar nações através do ministério dela. Esse é o chamado dela. Tá entendendo? Que ela vai prosperar financeiramente, ela vai ser bênção, tá entendendo? Ela vai ter um marido e ela vai ser submissa ao marido dela. Tá entendendo? Ela vai ser submissa ao marido dela, porque essa é a obrigação dela. Tá entendendo? Ela ser submissa. O que é submissão? Ela está ao lado. É o que a Bíblia diz, submissão, ela está ao lado. Ela vai ser submissa ao marido dela. E os dois vão andar juntos, prosperando o reino dos céus aqui na terra. Então, eu ponho a mão sobre ela e eu profetizo. Esse é o projeto de um pai. É saber direcionar o filho para onde ele quer. Eu assisti um filme, eu quero que você assista, Lucas, que é sobre a Serena Williams. Entendeu? A gente viu lá no Método CIS. Sim, assisti não. No Método Destiny. Método CIS, Método Destiny. E eu fui procurar ele no YouTube, ou até aluguei ele, muito, muito baratinho. E, bicho, o pai tinha um plano para os filhos. O pai tinha um plano para os filhos.
e fala muito sobre paternidade. É interessante que o Napoleão Hill tem uma frase que diz assim: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Nós estamos aqui nesse telão aqui, essa televisão saiu da mente de alguém, né? Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E aí, esse cara, ele fez um plano para 5 filhas. Olha, ele tinha 5 filhas, todas 5 negras, tá entendendo? Num país que... E na região, em uma região que era... Em uma época também. Uma época que era extremamente racista, preconceituosa. E ele traçou um plano para as 5 filhas. Uma médica, uma advogada, uma juíza, e as outras 2 jogadoras de tênis. Mas só que tênis, assim como na Fórmula 1 e assim como o golfe, são jogos para rico, né? São jogos extremamente para rico, porque é um esporte caro. Sim. São um esporte caro. E aí, e para brancos, principalmente para brancos. Aí ele chegou e disse: não, tem um plano para ela. E ele treinou ela, treinou ela e foi atrás e foi vendo o plano e tal. Então, toda vez que as pessoas diziam que não ia dar certo, ele profetizava sobre a vida das filhas. Ele dizia: não, vai dar certo, porque eu tenho um plano para elas. Tá entendendo? Chegou um tempo que a Vênus estava na frente da Serena Williams e tal. Aí ele diz, aí ela, meia triste, ali não chega um determinado momento de meia triste, e diz: o senhor treinou a Vênus para ser a número 1 do mundo. Aí ele disse: foi. E ele disse: não se entristeça não com isso, porque o meu plano para você é para você ser a melhor da história. Forte é esse negócio. Tá entendendo? Forte e profundo. Mas eu vejo no âmbito também da gente usar dos mecanismos que a gente tem. Sim. Se a gente aprendeu, e biblicamente também fala um pouco sobre isso, que a palavra de Deus, ela tem poder, então a gente devemos usá-la para o bem. E muitas vezes a gente... porque às vezes a gente tem essa questão de pensamento positivo. Sim. Eu vou conseguir porque eu sou confiante. Só que quando você começa a entender da palavra de Deus, quando você começa a viver, você não começa a depender daquela motivação para você se mover. Sim. Você começa a entender como foi a história, começar a entender qual é o seu caminho que você tem que trilhar aqui na Terra, e a partir daí você começa a se mover a partir da palavra dele, a partir dos ensinamentos. E quando você começa a entender isso, quando você começa a viver isso, você começa a observar que a única pessoa que pode parar você é você mesmo. Sim. A única pessoa que pode impedir você de fazer algo, impedir de você crescer, impedir de você de se desenvolver em alguma área da sua vida, é único e exclusivamente você mesmo. Aí entra naquele âmbito do que você falou do pai com o filho, de culpar o entorno e não a ele próprio, a autorresponsabilidade. Se você começar a ter autorresponsabilidade e entender que os problemas que você tem na sua vida, independente de qual área seja, ele vem por conta de você e não do próximo, você começa a absorver aquilo, começa a refletir no que você deve mudar para daí em diante você ser uma pessoa diferente, você ter resultados diferentes. Sim, porque as pessoas... esses dias uma irmã nossa em Cristo Jesus montou seu negócio, né? Aí ela olhou assim e disse: agora vai dar tudo certo. Aí eu olhei pra ela e disse: não vai dar tudo certo. Agora que começa o problema. Sim. Né? Agora que não tem como dar tudo certo. Não existe esse negócio de vai dar tudo certo. Mas o que der certo vai ser melhor do que o que você estava parado. O tempo que você estava parado. Né? Você tem que olhar assim, ó, tem tudo para dar errado. A Bíblia diz: já basta para cada dia o seu próprio mal. Sim. Os dias já são mal por natureza.
né? Então, você tem que pegar isso e transformar em dias bons. Porque você já tem que acordar o seguinte: agradecer a Deus, entender que os dias são maus, entender que a sua vida é curta. O salmista Davi diz: ensina-me a contar os meus dias. Você tem que saber que você tem poucos dias aqui na Terra e você começar a caminhar para ser diferente, para fazer diferente, para fazer a diferença, para ser a diferença. Com medo ou sem medo, você tem que controlar esse medo. Quando você controla esse medo, aí você estoura. Você não... eu não sei com quem eu estava conversando, rapaz, esses dias. Que a gente estava em São Paulo, lá, né, lá no Alphaville, e nós estávamos conversando com o nosso irmão em Cristo lá. E ele, quando sobe no púlpito, ele se transforma. Sim. O ambiente transforma, porque ele tem um dom. Mas ele não vai para as redes sociais. E a gente estava querendo que ele explorasse essa questão das redes sociais, né? Porque se ele tiver 1000 pessoas nas redes sociais, se 500 ouvir ele pregando, então é uma igreja com 500 pessoas, né? Ele poder impactar a vida de mais pessoas. De mais pessoas, tá entendendo? Através daquele dom que Deus deu a ele. Mas só que ele tem medo de se passar por ridículo, né? Tem medo de passar essa vergonha, né? Das pessoas não curtir, das pessoas não comentar, da pessoa isso. Ou se comentar algo negativo. Então, negativo a gente já tem, meu irmão. Eu sempre tive isso comigo. Eu nunca tive medo do ridículo. O que é ridículo para as pessoas, para mim, é ferramenta de trampolim, meu irmão. É o meu diário. Tá entendendo? É ferramenta de trampolim. É uma escada. O ridículo para mim é uma escada, tá entendendo? O que as pessoas acham que é ridículo? Porque esse cara... Porque eu já fui... quantas pessoas já não me chamou de louco? De doido, agora só quer ser, agora ou azoado, vai montar um podcast pra quê? Não quero saber. Eu quero saber que quando eu menos imagino, uma pessoa diz: bicho, eu assisti o teu podcast todinho e foi uma bênção pra minha vida, porque eu tava passando por isso. Pessoas virem até a mim, em particular, e conversar, tá entendendo? E buscar uma ajuda. Então isso, aí o senso de ridicularidade passa e eu tô ajudando a transformar a vida, a impactar vidas, com o meu propósito, que é isso, é o propósito de todo mundo. Levar uma mensagem positiva, né? Levar uma mensagem do evangelho para as pessoas. Aí é onde está o X da questão, que é a inteligência emocional. Falando em inteligência emocional, como é que você lidar com os seus funcionários dentro da sua empresa? Um pouco complexo, né? Eu acho que é como tudo na vida. Você estava falando do nosso irmão e essa questão de ir para redes sociais seria como se fosse um degrau a mais, né? Você subir mais um degrau. E com isso vem maiores responsabilidades, maiores levantes, às vezes, de problemas. Sim. E em relação ao funcionário que você estava falando, é aquela situação da gente entender que para tudo tem um preço a ser pago. Muitas vezes as pessoas olham e dizem: fulano agora tem uma empresa, a empresa tá grande, tá dando certo, tá prosperando, então fulano tá tranquilo. Não tá tranquilo. Você pode estar em paz a partir de Cristo Jesus. Sim. Mas a tranquilidade, assim, em relação a problemas, ela nunca vai parar de existir. Eu vi uma vez, não lembro quem falando, que a gente somos criadores de problemas. Sim. Se você estiver em casa sem fazer nada, se você tiver um trabalho, se você tiver empresa, independente do que você tenha, o que você faça, você vai criar problemas. E a cada degrau que você sobe, o nível de problemas e de situações contrárias àquilo, ele levanta também. Ele aumenta. E a cada nível que você vai subindo, é como se fosse aumentando uma camada ali na sua inteligência emocional, que você falou, né? Na sua inteligência emocional. Você vai criando camadas para você ficar mais fortalecido.
Só que quanto mais você sobe, a dificuldade que vem é maior. Então, é difícil lidar com pessoas? É. Só que eu vejo que, de qualquer forma, vai ser difícil. Sim. Um cara que faz algo ruim, que faz um roubo e fica preso é fácil? Não, o cara tá preso não é fácil. A pior coisa do mundo. Otário. Pois é. Eu li o livro do Rick Chester, que assim que ele lançou, eu vi, aí eu já fiquei louco pra comprar, pra ler, e eu não gostei nada do livro. Acho que eu já falei isso pra você. Eu não gostei nada do livro, nada. Eu terminei porque eu já tinha comprado, já tinha começado a ler. Persistente, né? Porque quando eu não gosto de uma leitura, eu paro ela no meio. Eu fui lendo, vai que daqui pro final eu começo a gostar, começa a achar interessante. Não, o livro e não gostou nada. Mas eu terminei e não gostei nada. Só que a capa do livro valeu pra mim pelo livro inteiro. Certo. Comprou o livro pela capa, esse foi o primeiro. E acabei ficando só com ela. A capa do livro é: escolha o seu difícil. Qualquer caminho que você seguir, independente de pra onde você vá, o que você faça, vai ser difícil. O que você tem que fazer é apenas escolher o difícil que você quer pra sua vida. Se o seu difícil é você estar sozinho no negócio e tendo que fazer tudo, se o seu difícil é você ter 10 pessoas para você ter que gerenciar, para você ter que administrar, para você ter que agir, às vezes, de maneira diferente com um ou com o outro, para lidar com as situações, aí vai do difícil que você quer para sua vida. Se o difícil que você quer é estar em casa sem fazer nada, tá tudo certo. Vai ser difícil do mesmo jeito. As dificuldades vão ser diferentes, mas vai ser difícil do mesmo jeito. Sim, eu fico observando, porque tudo é bíblico, né? A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência produz a esperança produz a fé. No final, dá na fé. Então, as pessoas chegam e oram a Deus e dizem: Deus, me dá paciência. Se a tribulação produz a paciência, o que é que ela vai ter? Espere que vai chegar. Vai vir tribulação, meu irmão. Então você tem que entender o que é que você vai pedir a Deus. A Bíblia diz, se você pede e não recebe, é porque você pede mal. Tá entendendo? Se você pede e não recebe, é porque você pede mal. Então, se você quer paciência, Deus me dá paciência, vai vir uma enxurrada de tribulação. Vai ser uma enxurrada de problemas. Você aprender a ter paciência. Mas é com os problemas que você se torna maturo, né? Você tem uma maturidade. A partir dessa maturidade, gera uma experiência. Essa experiência te dá validade naquilo que você vai fazer. Se hoje as pessoas me procuram, se hoje as pessoas lhe procuram, quando vai montar um negócio, Jean, lá, como a cidade é pequena, né? Aí as pessoas têm muito essa questão de querer montar um negócio. Aí chega: Caio, qual é o negócio que eu monto? Eu digo: bicho, eu já montei tantos que eu não sei qual é. Eu já montei tantos, já quebrei tantos, que agora é o que eu me acertei, né? Agora é que eu me acertei. Mas eu me acertei a partir de qual propósito? A partir de qual finalidade? Da finalidade de quando eu botei como meta buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça. Aí todas essas coisas estão sendo acrescentadas, está sendo uma junção de tudo, né? Eu acredito que antes mesmo de você, principalmente os jovens, antes mesmo de você montar um negócio, investir em algum negócio, você tem que investir em você. O jovem quer montar um negócio, mas não quer ler um livro sobre finanças, sobre negócios. Tem tantos livros bons sobre tecnologia, sobre marketing, sobre como influenciar as pessoas. Tem um livro de Dale Carnegie que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. É extremamente importante para o ser humano, para que ele saiba vender mais e melhor. Tá entendendo? Para que ele saiba se comunicar bem com as pessoas. Quando eu li esse livro, eu me impactei. Eu digo: bicho, eu tenho... Aí eu estava lendo, eu tava conversando com a Luísa, querendo influenciar ela a fazer um negócio que eu queria. A Luísa é uma empreendedora lá, tem uma doceria, que eu já chamei ela um bocado de vezes para vir aqui, mas ela tá muito, muito fechada. Olha, Luísa, vem aqui, pelo amor de Deus. Eu quero lhe apresentar para as pessoas. E
E ela leu o livro, né? Ela pegou emprestado, que ela não compra não o livro, ela só pega emprestado o meu. Graças a Deus que ela devolve. Aí ela lendo o livro, aí ela disse, o Caio usando a técnica tal para chegar até a mim. Mas é natural, quando você lê, aí se torna uma naturalidade sua. E falando sobre a inteligência emocional, eu vou trazer um versículo bíblico que está aqui. Tô aqui que eu tô na Bíblia, viu? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É tudo que tá aqui, ó, nesse livro. Esse livro, o Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional. Mas tudo já estava na Bíblia. É só você buscar e implementar, ter amor com as pessoas, alegria e prazer no que faz, estar em paz. Tá entendendo? Estar em paz, porque quem está em Cristo Jesus tem paz. Ser bondoso, ter bondade dentro do seu coração, exercer a fé e a temperança. Você não pode estar gritando a qualquer momento. Você não pode estar berrando em qualquer momento. Ter paz. Não, peraí, deu errado, peraí, não precisa se desesperar. Né? Tem tantos versículos bíblicos, e o mais emblemático que vem na minha mente agora é a passagem de Jesus no barco. Né? Os discípulos se apavorando, o mar sendo assolado pela tempestade. E o Jesus deitado. Como assim? Dormindo. Deitado dormindo. E os caras, o que mais me intriga é que os caras eram eram pescadores. Então já eram acostumados a enfrentar grandes tempestades. Então aquela tempestade, para assustar aqueles pescadores, ela era extremamente grande. E Jesus estava em quê? Em paz. Né? E assim tem que ser a nossa vida. Quando vem essas tempestades na sua vida, como é que você lidar com ela? Você grita? Eu não sou muito de gritar, né? De falar alto. Mas eu vejo assim, você falando agora um pouco sobre a inteligência emocional, e eu absorvendo aqui o que você estava dizendo, e entendendo até que às vezes, reforçando tudo que a gente aprende, a gente vai para um método Destiny que a gente foi, a gente vai às vezes para um método CIS. A base dali são princípios bíblicos, foi tudo tirado da Bíblia. Mas eu acredito que quando você começa a se aproximar de Deus e você começa a ter sensibilidade a Ele, tem um fator que ele é primordial para você trazer. Você vai ler, vou dar um exemplo aqui, você vai ler esse livro de inteligência emocional, que eu já vi falar muito sobre ele, inclusive eu vou comprar para ler. É bom. Eu já vi várias pessoas falando sobre ele, recomendando. Mas você vai ler, você vai entender e você vai ter que começar a colocar aquilo em prática no seu dia a dia para você começar a evoluir na inteligência emocional. Só que quando você se aproxima de Deus, quando você começa a caminhar ao lado dele, a partir de uma palavra dele, de um direcionamento que ele der, o que você ia passar 5 anos para absorver e entender sobre a inteligência emocional, você absorve aquilo em um dia, Sim. Em 1 hora e 1 minuto. Porque tem várias formas dele se comunicar com a gente, através de um sonho, através de outra pessoa. Várias maneiras tem. E quando você... Através da própria palavra, Através né? da própria palavra, exatamente. Porque uma coisa que a gente tem é o crente pentecostal. Ele gosta muito de profecia e revelação, né? Isso é natural. Se não tiver isso, se não tiver o reteté, se não tiver o fogo caindo do céu, ele não se satisfaz, não. Ele vai fazer que nem Isaías. Se o fogo não descer do céu para queimar a lenha molhada, para ele não está tendo fé. Tá entendendo? Então, mas tem a palavra, a Bíblia já é a profecia, né? É a maior profecia. E pelo que eu estou entendendo, é que você está dizendo, você se mover
a partir de uma palavra liberada sobre a sua vida. Exatamente. Né? Que a gente foi para uma conferência, né? Conferência Destino. Sim, Conferência Destino. Conferência Destino. E cada palavra liberada lá foi sobre nossas vidas, né? Então, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai na igreja, quando a gente tá na igreja, que o pregador lança uma palavra ali, uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a igreja, é sobre a sua vida. Porque você é a igreja. Tá entendendo? Então você absorve e começa a se movimentar através dessa palavra, que é o que a gente está fazendo Sim. hoje. Se eu estou aqui, é porque um dia eu ia conversando com Deus. Presta bem atenção como é as coisas, né? Eu ia conversando com Deus. E Deus fala com a gente, você conclui já, de diversas formas, né? Através de uma palavra, através da Bíblia, através de um sonho, através do vento, através de um louvor. E eu ia conversando com Deus, subindo, eu digo, bicho, eu vou entrar nesse podcast. E como é que eu vou pagar o podcast, né? Como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer? E eu ia conversando com isso em mente, bem tranquilo, conversando com Deus assim. Aí tinha um hino que dizia, você não vai parar, você não vai parar. Aí, beleza, aí parou por aí, né? Aí, quando eu ia questionando como é que eu ia pagar, aí o cara olhou assim, no meio do louvor, ele parou e disse, não vai lhe faltar recursos. Não vai lhe faltar recursos. Eu olhei assim, eu digo, bicho, não, peraí. É pra mim Não, ele disse, tô vendo a visão do céu, tá vendo a visão do céu, e não vai lhe faltar recursos. Aí você sabe, crente não pode ter uma brechinha, né? Eu digo, pronto, é de Deus, vou pra cima. Eu recebo. Eu recebo. Então, aí a gente se movimenta a partir dessa palavra. Não é isso que você quer dizer? Sim, aí daí vem a importância dessa conexão com Deus. Porque você estava na dúvida. E aí, eu vou para frente ou não com essa história do podcast? E você recebeu um direcionamento. Sim. Você recebeu, através de um louvor, um direcionamento do que você deveria fazer. Se você não tivesse sensibilidade para isso, Não ia acontecer. não ia, e qualquer pessoa que chegasse até você, que soubesse que você estava pensando em montar, ou que você montasse, chegasse para você criticando, você ia ser abalado. Você ia, de certa forma, sentir um pouco aquilo. Chega, como você falou, às vezes tem 5, 6 que chega para criticar, mas tem um que chega para elogiar. Você dá mais ênfase a um que chegou por conta da palavra que você recebeu. Sim. Porque, como eu estava falando, a inteligência emocional, a gente desenvolve muito através dos aprendizados, principalmente do livro. Mas, quando você recebe direcionamento de Deus, você começa a se mover em direção a Ele, você se blinda e evolui o que você evolui em 4, 5 anos, você evolui em um dia. Sim. Porque você começa a caminhar a partir de um propósito. A gente vê até um pouco na história de José, do sonho que ele teve, das situações que ele passou e ele ter continuado firme naquilo que ele ouviu de Deus. Então ele recebeu um direcionamento e nada que aconteceu após aquilo, ele ter sido escravo, ele ter sido jogado num poço, nada daquela situação que ele passou abalou ele. Por quê? Porque toda vez que Deus lança uma palavra sobre a gente, dá um direcionamento, só basta a gente ser firme, ser fiel. Sim. Você foi firme, foi fiel a ele, aquilo dali não é que eu gosto de ouvir muito o André Fernandes, e ele fala, não é que aquilo vai acontecer, aquilo já aconteceu. Tá esperando só o momento certo para aquilo se concretizar. Sim. Para concluir, a gente já falou de muita coisa, principalmente a inteligência emocional, ela está ligada ao seu princípio de fé, ao seu princípio de busca, de compreensão e de viver debaixo de uma palavra. A entender que tudo já está escrito. Tudo já está escrito. É só você ir lá, independentemente de religião, que eu Sim, não estou falando de religião, independente de religião, existe o manual do ser humano, assim como todas as coisas que estão movimentadas aqui, ela teve um manual. Nós temos um manual, nós somos um ser complexo.
Então nós temos um manual como lidar com essa ferramenta, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. E ela está escrita num livro milenar chamado Bíblia. Eu poderia aqui ter aqui esse telão e mais outro telão em cima, cheio de patrocínios. Eu poderia ter. Porque já pessoas já chegaram, né? Não, como é que faz para patrocinar e tal? Mas não é sobre essa palavra que Deus está dando. Tá entendendo? Deus não quer isso agora. Pode ser mais na frente, mais num futuro próximo. Mas não é sobre isso. Deus já nos deu as condições. Hoje eu sou corretor, sou construtor. Hoje eu posso pagar a mensalidade tranquilamente do espaço, porque esse espaço é alugado e tal. Vamos montar o nosso aí um dia, se Deus assim permitir. E qualquer pessoa que estiver sendo impactada com a palavra de Deus, a Bíblia diz que o dinheiro do mundo todo não paga o valor de uma alma. Então, pudesse investir o dinheiro do mundo todinho nisso aqui. Se eu ganhasse uma alma para Jesus, como já tem impactado muitas vidas através desse podcast, então todos os recursos que estão sendo aportados já está valendo a pena. Tá entendendo? Já está valendo a pena. Porque esse é o propósito de vida da gente. É abençoar outras pessoas com aquilo que Deus nos dá nas nossas mãos, né? E essa é a inteligência bíblica, a inteligência emocional. E para concluir, vamos buscar viver mais essa palavra. Você está vivendo há quanto tempo essa palavra? Eu diria que menos de um ano. Está sendo transformado. Com certeza. Está sendo transformado. Então, deixa o seu recado para a gente concluir. Deixa o seu recado para os nossos... Eu vou deixar o meu recado em cima de uma conversa que a gente estava tendo ontem. O nosso pastor, o Nivaldo e o Tiago lá na frente. E a gente conversando e tal. E é incrível, quando você começa a falar das coisas de Deus, como a gente está fazendo aqui, você começa a ter um entendimento novo, você começa a compreender as coisas de uma maneira diferente. E a gente conversando, falando sobre Deus, eu cheguei a comentar com eles que se a gente começar a ter consciência do porquê nosso aqui na Terra, as coisas começam tudo a fazer sentido. Eu falei para eles o seguinte, o que às vezes as pessoas precisam, e isso a gente tem que incluir a gente também, é ter basicamente consciência. Por que o valor de uma alma não vale todo o dinheiro do mundo? Porque o dinheiro é passageiro. A alma daquela pessoa sendo salva é eterna. Então a gente inverte os valores. A gente tem como a nossa vida aqui ser eterno e tem como a eternidade ser algo no futuro que... Inexistente, exatamente. Você sabe que vai ter, mas isso aí vai ser pro futuro que eu não sei quando vai acontecer. Sendo que a gente não sabe se a gente vai chegar em casa vivo. A gente tá aqui no podcast, não sabe se vai chegar em casa vivo. Então, o conselho que eu passo para vocês é que vamos trabalhar nesse sentido de tomar consciência de que tudo isso que a gente tem, tudo que a gente vive é passageiro. O que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que seguir, o sentido que a gente tem que caminhar é no sentido da eternidade. Quando você começar a ter consciência disso, quando você começar a se mover a partir disso, os problemas, as situações que você passa, ela vai ser muito mais leve do que ela pode estar sendo hoje. Então, qualquer problema que você tenha, qualquer situação difícil que você esteja passando, isso tudo é passageiro. Comece a caminhar à procura de Deus, comece a caminhar ao lado de Deus. E você começa a trabalhar a sua eternidade de hoje. Sim. Se eu quero ser salvo amanhã, eu preciso tomar atitudes hoje que me coloquem na salvação. Sim. E é necessário que a gente compreenda que o nosso propósito é ligado com os propósitos de Deus, né? A nossa vida, a nossa existência está ligada com a eternidade.
A eternidade é real. Aqui é passageira. Mas Aqui começa hoje. mas começa aqui e agora. Tá entendendo? Então, viva o aqui e o agora. Eu sempre digo isso. Eu vivo o aqui e o agora. Porque o amanhã eu não sei. O ontem já passou, né? Então, eu só tenho aqui e agora. Eu só tenho esse momento. Tenho esse momento para viver, para interagir, para conviver, para fazer o meu melhor, para dar o meu melhor, para estar em conexão com o céu, para estar em conexão com Deus. Saber que a nossa vida é finita aqui nessa terra. Como o salmista Davi diz, ensina-me a contar os meus dias. Né? Então, se a gente soubesse que todos os dias que a gente está disproposto, eu adoeci, na quarta eu estava bem, na quinta-feira eu adoeci de parar no hospital. Ontem eu estava bem, estava melhor, né? Hoje eu estou bem. Eu digo, bicho, pra gente adoecer e morrer é rápido. Porque nunca vi não tão rápido, adoecer tão rápido, dar uma fraqueza tão rápida quanto deu. Eu digo, bicho, a gente é finito. A gente é finito. Então, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo para que você impacte vidas, para que você melhore a vida do outro, para que você viva o processo de viver uma vida mais feliz? Porque a sua felicidade, ela está atrelada não ao que você tem, mas ao que você é. Porque essa é a ordem. É ser, fazer e ter. Aí as pessoas, que a gente vai falar isso no próximo podcast, aí as pessoas querem ter, fazer para ser. Ela inverte os valores da situação. Então primeiro você é. Quem você é? Para você fazer, para você ter. Aí você tem o resultado que você quer. Tá entendendo? Não diferente. Então que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus proteja. É muito bom estar aqui, né? Essa semana a gente não teve o podcast por causa da nossa viagem, mas estamos aqui para fazer o melhor por você. Que Deus abençoe, curte, compartilha, comenta, abençoa vidas a partir desse propósito, tá bom? Deus abençoe.